Pronto, meninas. Boa tarde. Quem vai assistir essa gravação, seja muito bem-vinda a esse tempo. Só me confirmem aqui, por favor, se vocês estão ouvindo o fundo da música, se está muito alto. Estão ouvindo o fundinho da música? Tá? Então tá. Então tá bom. Eu vou ler aqui, gente, em Mateus 19. Mateus 19. Desculpa, não é 19, não. É Mateus 18. Mateus 18 é a parábola do servo impiedoso. Mateus 18, 21, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, peraí que tem alguém entrando aqui. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida. Por que você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Gente, eu senti de compartilhar essa palavra hoje. Bem-vinda, Aline, Priscila, Débora, Ananda, a Andréia Moraes. É, eu, eu já conheci essa palavra, mas sabe quando às vezes existem umas palavras assim que você lê de novo e o Senhor fala de uma forma diferente com você? E eu li essa palavra novamente, né? E o Senhor, ontem, quando eu estava ministrando, eu falei que eu ministrei sobre renovação da mente, né? E eu até falei uma das estratégias do inimigo para que a gente não renove a nossa mente, para que ele roube as sementes que a gente recebe do que Deus quer fazer com a gente, é a falta de perdão, é a mágoa. Então eu falei um pouco sobre isso também, né? E muito do que Deus faz, Deus quer fazer, Deus tem plano de fazer na nossa vida, está travado por conta de coisas que dependem de nós. Se você nunca ouviu essa palavra, se você nunca leu esse texto da Bíblia, né? É uma parábola. Mas se você nunca leu, você entendeu que um servo tinha uma dívida com o rei e o rei foi lá e perdoou? Aí esse servo foi lá, ficou livre, foi lá e foi cobrar uma outra pessoa que estava devendo ele. Tipo, alguém teve misericórdia de mim, mas eu não vou ter misericórdia de outra pessoa. Eu acabei de ser perdoado, mas eu não vou perdoar a dívida dessa outra pessoa. Hum, hum. Desculpa, gente. E isso é
é tão sério, né? É tão sério. E o inimigo, ele fica enredando a gente, fica colocando a gente em histórias, fazendo com que a gente viva algumas situações para que a gente se distraia e não perceba que isso é algo que que está associado a alguma coisa que a gente está, sabe, que a gente tá tentando romper e não rompe, o negócio tá paralisado. E, sabe, isso não é uma palavra de condenação pra gente, né? Isso é uma palavra para que cada uma de nós faça uma análise. Porque às vezes a gente não tem um perdão grandão para fazer, sabe? Não tem uma coisa muito grande para perdoar. Que a gente lembra logo, sabe? Quando você, eu tenho que perdoar fulano. Às vezes são pequenas coisas que a gente encrenca com a pessoa, porque no fundo, no fundo, a gente não perdoou, sabe? E acho que é Eclesiastes, Provérbios. Ai, gente, desculpa, agora eu esqueci. Mas, que fala das pequenas raposinhas, na maioria das vezes nós ficamos presos com pequenas coisinhas, pequenas pedrinhas. Claro que muitas de nós temos situações também de grandes coisas. Não, Ana, você não tem noção. Você não sabe o que que é isso aqui. Como é que eu vou perdoar isso aqui, Ana? Acho que muitas de vocês já ouviram eu falar sobre isso, né? Eu tive que perdoar o meu ex-marido. Tive, né, gente? Todos temos que perdoar. Tive que perdoar o meu ex-marido, ele tentou me matar algumas vezes. E eu perdoei o meu ex-marido, né? Foi parar no hospital com traumatismo craniano. Ou seja, não foi um perdãozinho, né? Não foi uma coisinha pequena que a gente, tipo, esquece. É daquelas coisas que você não, só se você tiver uma amnésia total, que não quer dizer, não tem nada a ver com perdão, né? Amnésia, não tem. E só que eu precisei lembrar que eu fui perdoada por alguém que não precisava de mim. Ele não precisava, Deus não precisa de mim. Mas ele me quis e quis me perdoar para eu simplesmente falar para alguém: você não merece perdão. O meu perdão, eu te perdoar? Claro que não. Quem sou eu para perdoar ou não perdoar alguém? Se eu fui perdoada, se eu fui amada, se eu fui escolhida por ele, né? E isso não é uma coisa assim que Deus tá. Tanto faz se você perdoar ou não perdoar. Não. Isso não é algo que tanto faz para Deus. Isso é algo condicional, né? Isso é algo que Deus, ele nos manda fazer, né? Só que isso, gente, eu vou falar, né? Eu nem tinha pretensão de falar isso. Não porque eu tenha trava para falar nada disso. Não tenho. Não tem mais. Vários já ouviram aqui várias vezes essa história, né? Mas senti de falar novamente essa parte exatamente. É, quando isso aconteceu, uma coisa é assim, ó. Aline, Deus, eu perdoo a Aline. Eu perdoo a Aline me fez mal, a Aline, sabe, a Aline tentou me trapacear no trabalho, passar por cima de mim, sei lá, alguma coisa. Deus, amém, Deus, eu perdoei a Aline. Ai, vou ter que engolir ela, vou ter que perdoar. Pronto, perdoei. Consegui com Deus perdoar a Aline. Perdoei a Aline, aí Deus vai e fala assim: agora eu preciso ver o fruto desse perdão. Uma coisa que eu aprendi na escola, inclusive, é que o perdão, ele gera fruto. Quando você perdoa, existe uma parte prática do perdão, que nem sempre com todo mundo é igual. No meu caso, Deus falou assim: agora você vai falar para o seu ex-marido que você perdoou ele. Eu falei: não, Deus, isso não. Eu vou ter que falar para ele. Isso não, porque vai parecer que tá tudo certo, né? Que tipo, foi pequenininho isso. Sim, você vai ter que falar para ele que você perdoou o imperdoável, né? O imperdoável. Porque pensa, né? Abuso, violência, traição, roubo. Pensa aí numa coisa daquelas pesadas que você viveu ou que você está vivenciando e que tantas vezes você fala assim, não, isso aqui não tem perdão. A gente
Sai da nossa boca às vezes isso, né? Isso aqui não tem perdão. Se fizerem isso comigo, eu não perdoo. Eu não perdoo. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Mas a Bíblia fala, inclusive, que quando existe uma traição num relacionamento, um casamento, né? Você tem ali uma autorização bíblica para você separar, divorciar, mas não deixar de perdoar. Você precisa perdoar. Ainda assim, uma traição, ela deve ser perdoada. Você pode até não querer mais conviver com essa pessoa, mas você precisa perdoar, né? Então, talvez você seja uma situação de um perdãozão. Perdoem o, a palavra assim, que não é tão normal de ouvir, né? Perdãozão, sabe? Um perdão daqueles grandes, assim, como esses exemplos que eu falei. Traição. Ana, não você não tá entendendo. Anos casados. Ana, mas ele me traiu com uma amiga. Ana, mas você não tá entendendo. A minha mãe, o meu pai abusou. Ana, eu apanhei dessa forma. Eu não sei qual foi a tua história aí. Qual o perdãozão que você precisa liberar. Ou qual é o. Eu não tô comparando, tá, gente? Mas qual é, nesse sentido de alguma coisa que, dessas que a gente olha e fala assim, isso aqui é imperdoável? Ou qual é a coisa pequena que você tá tendo que engolir? E que você fala, não, eu não vou perdoar essa pessoa. Eu não sei qual é. Mas é que, como eu li nessa parábola, o rei perdoou o servo e o servo não perdoou o seu conservo. Nós somos o servo que não perdoa os conservos. Nós somos os servos perdoados. Que essa parábola está falando com a gente. Nós somos os servos perdoados de uma dívida gigantesca e cobrando. A gente foi perdoado de R$ 1 milhão, mal comparando, bem mal comparando, né? De R$ 1 milhão, R$ 1 bilhão. E a gente está cobrando R$ 100,50. Ou sei lá quanto custa para você essa dor aí. Mas a gente está deixando de perdoar. E nós fomos perdoadas, né? Então, talvez, né? Como eu falei, isso esteja custando, assim, a tua paz. Isso esteja custando o teu sono. Isso esteja custando, assim, situações na sua vida que você vê assim, cara, isso não tá indo pra frente. Como é que pode? O que que eu tô fazendo de errado? Às vezes a gente fica procurando a resposta. O que que eu tô fazendo de errado? Que, olha, eu tô dando dízimo, eu tô indo pra igreja, eu tô servindo no ministério. O que que eu tenho que fazer? Que essa área da minha vida aqui não sai do lugar. Ou pelo contrário, eu dou um passo pra frente e três pra trás. Vasculhe junto com o Espírito Santo se existe alguma coisa que você precisa perdoar. Peça ao Espírito Santo para trazer do inconsciente para o consciente se existe algo que necessita de perdão. E eu quero falar duas situações de perdão. Eu falei de perdão, nós perdoando alguém, né? Mas existem duas situações que muitas vezes a gente não leva em conta. Você já se perdoou? Você precisa se perdoar, porque Deus te perdoou. Então, você está querendo ser uma juíza melhor do que Deus. A minha. Não, isso foi muito grave. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não vou falar o nome bem claro, porque, como eu falei, essa ministração vai para o YouTube. Ana, mas você não tá entendendo, não tem como eu me perdoar. Eu tentei tirar a possibilidade de uma criança que ia chegar a essa vida. Eu tirei essa possibilidade lá na minha barriga. Ou, Ana, eu fui a pessoa que traí o meu marido. Eu não sei qual é a sua situação, sabe? Ah, mas hoje eu já sou crente. Ou então não. Você traiu o crente mesmo. Você fez isso crente mesmo. Eu converso com muita gente. Eu conheço muita gente. Eu ouço muitas pessoas, homem e mulher, mas principalmente mulher, né? E eu
ouço tantas histórias de, inclusive, pessoas que são cristãs e cometeram situações dessas, assim, que a gente olha e fala assim, isso não tem perdão? Crente, gente, crente. Porque às vezes as dores lá da infância não foram tratadas e aí a gente acaba respondendo ao mundo, às coisas que acontecem, dessa forma, cheia de dor. E aí a gente trai sem nem entender por que fez. Eu não estou justificando nada disso, tá, gente? Vocês entendem, né? Não estou falando que isso é justificável. Eu estou falando que existe uma origem lá atrás. Isso, a minha família toda foi assim. Ou qualquer situação, você está tão ferida, você foi tão ferida, você se sentiu tão rejeitada, tão abandonada. Então, a gente também precisa se perdoar, que é, né, é o segundo ponto. A gente precisa se perdoar e entender com Deus o que que é que eu ainda estou assim olhando para mim e falando, isso não tem perdão. Isso que eu fiz não tem perdão. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente se odeia. A gente se odeia. Não, Ana, eu não me odeio. Eu me amo. O mundo, inclusive, prega, você tem que se amar, tem que se amar, né? Mas às vezes a gente se odeia. E aí eu vou te falar, você não consegue cuidar de você, né? Você, você se sente assim, não, como é que eu vou comprar um vestido novo? Sabe, pequenas coisas, eu tô dando pequenos exemplos, que às vezes aparecem como sintomas, assim, sabe? Da gente não se perdoar e não se amar. Porque se eu não me perdoo, eu passo a me odiar, a odiar tudo que eu faço, tudo que eu sou. O diabo, ele vai fazendo isso, sabe? E uma terceira pessoa que eu preciso perdoar. Aí você vai falar que é heresia. Aí você vai pensar assim, Ana, eu acho que você tá um pouquinho errada nisso aí. Mas escuta até o final eu falar. Deus. A gente precisa perdoar Deus. Mas Deus não faz nada de errado, Deus não erra. Não, Deus não erra. Mas a nossa mente, muitas vezes, processa o que Deus faz como uma falha. Por que que Deus me tirou esse filho? Por que que Deus não permitiu isso aqui acontecer? Por que que Deus permitiu que eu fosse abusada? Por que que Deus permitiu que eu fosse roubada, traída? Por que que Deus não me avisou? Por que que Deus não me falou que esse casamento era ruim para mim? Sabe? Tantas coisas. E que a gente não quer dar o braço a torcer, né? Não, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Sim, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus não erra. Porém, a nossa mente, ela processa muitas coisas que acontecem, né, na nossa vida, dessa forma. Deus não me ajudou. Deus não fez isso por mim. Então eu preciso, e aí eu tô travada com Deus. Eu não consigo conversar com Deus. Eu não consigo orar tendo uma intimidade com Deus. Porque quando a gente tem, se eu tenho um problema com a Débora, eu posso, eu tenho, eu sou obrigada, vamos dizer, eu sou obrigada a falar com a Débora. Eu trabalho com a Débora, mas eu tive um problema com ela. Eu sou obrigada a falar com ela, com alguma coisa. Mas eu não tenho, eu não, aquela intimidade eu não vou conseguir mais ter, né? Não é assim que acontece, gente. A gente pode até forçar, mas não é uma coisa natural, não. E é assim que acontece também com Deus. A gente sente que ele deixou de nos proteger, sente que ele deixou de nos dar alguma coisa, ou de não dar alguma coisa. E aí a gente simplesmente tem um bloqueio no nosso relacionamento com Deus. Então, muitas vezes você está pedindo uma direção de Deus, está querendo ouvir alguma coisa de Deus e você não consegue, porque existe esse bloqueio que você precisa perdoar Deus. Ana, que isso? Como que Deus não erra realmente? Não, Deus não erra. Mas eu preciso dizer para minha alma, para minha mente, Deus é amor. Deus continua sendo bom. Deus, obrigada. Eu preciso contar para essa, porque a nossa mente, ela assimila as coisas que acontecem de uma forma diferente, gente. Sabe assim, você pode até falar assim, racionalmente, eu sei que Deus não tem culpa disso. Racionalmente a gente sabe, só que a gente sente diferente. Então a gente precisa ressignificar essas coisas, sabe? Fala para Deus, Deus, me perdoa por ter visto que você não me acolheu. Me perdoa por não ver a sua mão
tentando me proteger nessa situação. E muitas vezes a gente culpa Deus até nas nossas escolhas. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei, eu casei. Eu quis casar. Deus tentou me avisar. Eu quis casar com essa pessoa. E aí depois eu vou e culpo Deus. E ele ainda usou uma pessoa para falar comigo. Sai, porque você vai morrer. E eu não quis ouvir. Entende, gente? A gente faz isso. E aí depois a gente vai e fala, Deus, por que você permitiu que isso acontecesse, Deus? É ou não é, gente? A gente faz isso, né? Deus, por que que você fez alguma coisa? Se você é todo poderoso, nós vivemos o livre arbítrio e nós escolhemos e nós colhemos o que nós plantamos. Então não é que Deus é mau, o mundo é mau. E as nossas escolhas muitas vezes são péssimas, horríveis, né? E a gente vive as consequências muitas vezes dessas escolhas. Porque pensa, gente, um filho que planta desobediência, desobediência, desobediência. Aí você fala, fala, fala com ele e nada acontece. Você fala, não faz isso, não vai por ali, larga isso, larga isso. Aí vamos dizer que nada acontece. Você falou, falou, falou. Ó, se você cair, se você segurar aí, vai cair. Se você pegar isso, não sei o quê. Obedece. E se ele não tem nenhuma consequência daquilo ali, se você não coloca um limite naquilo ali, ele vai continuar fazendo e vai se machucar, não é? Pior. Então, a lei do retorno, né, a semeadura de plantar e colher, ela é muitas vezes uma proteção, porque senão acontecem coisas ainda piores com a gente. A gente precisa ter limite, né? E a lei do retorno é assim, ela é tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, se eu estou plantando uma coisa boa, Deus está me convidando a plantar uma coisa boa. E aí, muitas vezes, eu vou lá e escolho um. Não, eu vou plantar nesse terreninho aqui que parece que vai ser mais rápido, para eu colher mais rápido aqui. E Deus está falando, não, filho, não é um. Não faz assim. Mas eu escolho do meu jeito. Quero fazer do meu jeito. Então, meninas, muitas vezes é isso que Deus está querendo que a gente olhe. É, o que que eu preciso perdoar? O que que eu preciso liberar perdão? Para pessoas, para mim e para Deus. E como é que eu libero perdão para Deus, né? Deus, como eu falei, né? Eu tava falando, é reconhecer, Deus, eu vi que você estava errado nessa situação, mas eu sei que você não erra. Eu sei que eu é que não percebi o que que eu estava fazendo, ou percebi e eu quis dar uma de teimosa e fui à frente, né? Enfim. E hoje Deus está nos convidando a fazer essa análise. E não faça sozinha, pergunte ao Espírito Santo mesmo, sabe? O que é que eu preciso perdoar? Quem é que eu preciso perdoar? O que é que aconteceu na minha própria vida que eu não me perdoei até hoje? E essas coisas, gente, elas travam a nossa vida de uma forma, assim, não dá nem para explicar a profundidade da falta de perdão, né? O que que a falta de perdão ela gera? Porque é um ato de desobediência quando eu não perdoo. É desobediência. Então é isso. Com certeza eu não estou ministrando isso exatamente. Eu pensei claramente, eu vou falar sobre renovação da mente, que foi o que eu falei ontem lá para o time de líderes, mas eu senti que era essa palavra, né? E senti que tinha que ser essa palavra. E se você está aqui agora, nesse momento, ou se você vai ouvir essa mensagem, é porque você precisa ouvir. Não pensa assim, ah, mas eu já perdoei todo mundo. Calma, pergunta de novo para o Espírito Santo. Não passa por cima disso. Ah, eu já perdoei. Não passa por cima. Quando eu falei sobre o perdão tem uma prática também, tem um fruto, eu estava falando, né, que Deus, ele me pediu me direcionou a falar que eu estava perdoando o meu ex-marido.
Eu pensei na minha mente, não, já perdoei, preciso, né? Falar para a pessoa que eu perdoei. Mas Deus me direcionou dessa forma. Eu vou dizer que na prática, não foi alguém que me contou, eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu andei leve. Eu estava presa. O meu pé estava com uma corrente presa ao pé dele. Até que eu liberei o perdão e falei para ele. E Deus tirou aquilo. O perdão é para mim, o perdão é para a pessoa, é para Deus, mas é principalmente para mim, para que eu esteja bem também. Mas não pensa naquilo assim, sabe? Talvez você tenha escutado já até assim. Não fica com raiva de mim, tá? Mas talvez você já tenha até escutado assim. Tô tentando achar uma palavra que não seja tão ofensiva. Não é que eu tô tentando, tipo, vocês vão entender o que eu quero dizer. É, não tô nem aí pra outra pessoa. Você é que tem que ficar bem. A outra pessoa, ó, tanto faz. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Isso aí o mundo pode até dizer isso. Nós não. Nós não. Nós não perdoamos e a outra pessoa tanto faz. Por mais que ela tenha errado com a gente. Nós não perdoamos. Eu tô perdoando por mim. Se depois outra pessoa vai ficar mendigando, se vai morrer, se vai qualquer coisa, o problema é dela. No reino não funciona dessa forma, né, gente? Então, quando eu tô falando assim, não fica com raiva de mim, é porque talvez você tenha escutado durante toda a sua vida, inclusive tua vida cristã, né? O perdão é para você. A outra pessoa, ela que se vire. Não é assim que funciona. No reino não funciona dessa forma. No reino, o perdão libera você, mas o perdão também faz com que a outra pessoa que esteja sendo perdoada, ela flua diferente. Ela receba o amor de Jesus. Porque pensa, se eu falo, se eu falo, ô Andréia, você tá perdoada. A pessoa vai ver Jesus em mim. Ela vai ver Jesus em mim. Porque humanamente nós não temos essa possibilidade, né? É só com a graça de Deus que nos permite isso. Então, meninas, eu queria te convidar a pensar um pouquinho e perguntar realmente ao Espírito Santo: Espírito Santo, existe alguém que eu ainda preciso liberar perdão? Existe alguém que eu preciso pedir perdão? Existe alguém, Espírito Santo, que me fez algo que é pequeno ou grande que eu preciso liberar perdão? Ou existe algo que aconteceu comigo que eu engoli e eu passei a me odiar porque eu fiz algo errado e a minha vida tá assim, eu não consigo entender porque ela não sai do lugar. Existe algo que eu tô travada porque eu não liberei perdão pra mim? Algo que eu fiz contra mim, que eu passei a me odiar? Eu passei a achar que eu não tenho valor? Ou existe algo que eu achei que Deus deveria ter feito na minha vida e não fez, e nisso prejudicou meu relacionamento com Deus? Então é isso. E enquanto eu tô falando, eu vou parar aqui a gravação e eu vou colocar um louvor aqui bem rapidinho para que a gente possa fazer essa análise, mas não analise sozinho. Analise com o Espírito Santo. Peça a Ele para tirar lá do fundo, lá do inconsciente. Você com 10 anos de idade, 15 anos de idade, 20 anos de idade, 30 anos, 40, enfim, a idade que for. O que foi que aconteceu? Que eu preciso liberar perdão para alguém? Eu preciso pedir perdão a alguém? Não espera. Eu vou esperar estar pronta. Quando é que você vai estar pronta? Quando é que você vai estar pronta para liberar perdão? Nunca. Quando é que você vai estar pronta para pedir perdão para alguém? Nunca. Quando é que você vai acordar um dia e falar assim: ai, hoje eu tô sentindo vontade de perdoar aquela pessoa? Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você tem que fazer direcionada pelo Espírito Santo em obediência. Pronto. Eu ouvi essa palavra e Deus está falando comigo. Eu vou obedecer.
pronto, eu vou mandar uma mensagem, eu vou ligar, eu vou marcar um café com essa pessoa, ou marca um café com o Espírito Santo e fala, me perdoa por ver que tinha errado em alguma coisa na minha vida. Eu libero perdão e eu recebo o teu perdão, Jesus. Eu recebo o teu perdão. Então, como eu falei, eu vou tirar aqui a gravação. Eu vou parar a gravação aqui, mas eu vou colocar agora aqui um louvor para que a gente faça coloque essa lupa junto com o Espírito Santo. Vai perguntando ao Espírito Santo, perguntando o que que é, porque alguma coisa tem. Se você está aqui agora, alguma coisa tem, não é? Ah, mas ontem eu Você liberei sabia que perdão. para Ontem ser eu teve um culto na minha terapeuta, igreja que eu liberei, você não liberei precisa perdão. ser formado em Mas calma, psicologia? vai mais um pouquinho. Pergunte ao Espírito Santo se existe mais alguma coisa. Então, finalizando.